Essa semana começamos uma série de entrevistas que terão como tema o Lago Paranoá. Hoje falaremos sobre a segurança para quem frequenta o local e gosta de nadar ou passear de lancha, por exemplo. Para falar sobre o assunto, convidamos o Tenente Mendonça, que é comandante do Socorro Aquático do Corpo de Bombeiros do DF. Boa tarde, Tenente. Muito obrigada pela participação com a gente. Boa tarde, Natália. É um prazer estar aqui. Quais são os locais mais seguros do lago para as pessoas nadarem? A segurança, ela vem de um princípio muito intrínseco. Então, o que o Corpo de Bombeiros fez? Ele trilhou os principais pontos onde a população vai. E nesses principais pontos, a gente tem bombeiros salva-vidas nos finais de semana, sábados e domingos, nos feriados. Com a desocupação da orla, a gente viu que aumentou o uso do Lago Paranoá pela população. Então, a gente dividiu o lago em raias sul e norte. Na raia sul, nós temos bombeiros salva-vidas nos finais de semana e feriados em 3 pontos. Na Prainha, na Ponte JK e na Ermida Dom Bosco. Essa prainha é a Prainha dos Orixás. E do lado norte, nós temos no Piscinão e na Ponte do Bragueto. Então, todo sábado, domingo e nos feriados, independente de qual seja ele, por exemplo, Natal, Ano Novo, nós temos bombeiros salva-vidas nesses pontos. Então, por ter bombeiros salva-vidas, a indicação do Corpo de Bombeiros é, caso a pessoa vá para o Lago Paranoá se divertir, praticar algum esporte aquático, que ele se dirija a esses pontos. Entendi. E muita gente se diverte, principalmente agora nas férias, né? Aumenta a procura, vão para a beira ali do lago, em vários pontos. Esses são os mais conhecidos, né? Que os salva-vidas estão. Mas ainda assim, acontece muito acidente, né? Por que esses acidentes acontecem na maioria das vezes? Acontecem bastantes acidentes. Normalmente a gente divide a população em suas faixas etárias. Por exemplo, a segunda causa de morte de 1 a 9 anos, os nossos bebês, as nossas crianças, a segunda causa de morte é afogamento. Olha só. Então, principalmente, o que acontece para esses afogamentos? A falta de atenção. Então, o responsável, o pai, a mãe, por 1 minuto de descuido... É 1 minuto, né? É sempre 1 minuto. Vai trazer o afogamento. Então, nessa faixa etária, principalmente é a falta de atenção. É não estar cuidando desse bebê, dessa criança. O segundo ponto que pode acontecer é a falsa sensação de segurança que a gente vai ter com aquelas boias infláveis. Que o pai enche a boia e coloca nos braços do filho, da filha. Sim. O que é a recomendação? Aquelas boias, elas trazem uma falsa sensação de segurança, porque às vezes ela pode furar, ela pode rasgar. Ela é frágil, ela né? é A maioria das frágil, vezes, ou ela pode mesmo murchar. E com uma certa distância o pai não observar isso. Verdade. Então a recomendação é que não se utilize essas boias, e sim os coletes homologados pela Marinha do Brasil. Quando a gente passa para a segunda faixa de atenção, de 10 a 19 anos, o afogamento é a terceira causa de morte no mundo. Então, o que a gente observa nessa faixa etária? Que as crianças, os nossos jovens e adolescentes, já tentam ultrapassar o seu limite de atenção. Por exemplo, eu vejo uma boia posicionada no Lago Paranoá, entre amigos, eles fazem uma disputa. Vamos ver quem chega àquela boia. Entendi. Então, ele vai além da sua capacidade de natação. Nessa faixa etária também, a gente vê a questão de vamos pular de alguns locais. É verdade, da ponte mesmo. A gente vê a pessoa pulando da ponte, é um perigo. Sim, então, nessa faixa etária, inclusive até além dessa faixa etária, a recomendação é que não pule da ponte. Primeiro motivo, a gente não sabe o que vai estar ali embaixo. Eu posso ter um bloco de concreto, eu posso ter parte da fundação da ponte que vai estar ali e eu não vou ao encontro da água. Eu vou nesse bloco. Então, eu vou ter um trauma muito sério e às vezes até a morte. O segundo ponto é, quando for praticar a natação no Lago Paranoá, aí independente da idade, a pessoa, mesmo tendo uma habilidade de natação razoável, a gente tem que diferenciar entre o nadador de piscina, nadador de rios e lagos, nadador de mares. O nadador de piscina, às vezes ele não tem habilidade para a natação no Lago Paranoá. Então a primeira dica para a natação no Lago Paranoá é a seguinte: faça essa natação paralelo à margem. Estabeleça uma distância de segurança, para também não pegar no chão, não ter nenhum problema, e faça a natação paralelo. Qualquer motivo que venha trazer um cansaço, uma fadiga ou mesmo uma cãibra, a pessoa vai estar com uma proximidade. Perto, né? Qualquer coisa corre ali, tenta, né, pedir ajuda. Isso, da margem. O segundo ponto, jamais fazer qualquer tipo de travessia sozinho. A pessoa tem uma boa habilidade, ele é um nadador acostumado a nadar no Lago Paranoá. Não faça uma travessia sozinho, a gente não sabe o que pode acontecer. É verdade. Esse exemplo da fadiga. Então, se for fazer uma travessia, realmente atravessar o lago de uma ponta a outra, que o faça com uma embarcação do seu lado. Que você vai ter uma embarcação de segurança para qualquer eventualidade. Quando a gente vai para a nossa terceira faixa de atenção, são os nossos adolescentes e adultos, de 20
a 29 anos. É a quarta índice para o afogamento, quarta taxa de afogamento. Então já vem o quê? Vem novamente essa questão da falta de atenção consigo mesmo. Tá certo. Eu consigo nadar, eu consigo ultrapassar os meus limites, esse ponto. Tá certo. A gente agradeço muito a participação com a gente aqui. Muito obrigada, viu? Muito obrigado.